Se for de manhã, ohayou gozaimasu. Se for de tarde, konnichiwa. Se for de noite, konbanwa. Eu, Marcelo Vieira, da JF Nihongo Gaku, estou de volta. Depois de um tempo aí, eu fui penalizado, né, com uma redução de tempo para 10 minutos nos vídeos, porque eu postei um vídeo que auxiliaria no aprendizado sem nenhum fim lucrativo. Acho que qualquer um pode perceber isso aí, que o meu canal não é monetizado. Eu compartilho simplesmente por querer ajudar as pessoas que têm interesse em japonês a desenvolver o conhecimento que têm, ou que desejam, né? Mas enfim, vamos lá, estamos de volta, e para ficar ainda melhor eu trago para você hoje uma aula que vai mostrar mais uma função da partícula D. Não sei se você lembra, a gente viu naquela aula de ir, vir e voltar que a partícula D indicava o meio que eu usava para ir, vir ou voltar, ou seja, o meio de transporte. Como a gente vê aí, Kuruma de daigaku e ikimasu, né? Vou de carro para a faculdade. Kuruma de daigaku e ikimasu. Também, na lição seguinte, que fala de comer, beber, aparece o D de novo, indicando o local onde se realiza uma ação, né? Então, daigaku no shokudou de tabemasu. Eu como no refeitório da faculdade. Daigaku no shokudou de tabemasu. Hoje nós vamos estudar a terceira forma de usar o D para marcar esse tipo de situação. Dessa vez ele vai mostrar o meio ou o método usado para realizar uma ação. Os japoneses comem de palitinho, por exemplo, né? Clássico exemplo aí. Os japoneses comem de palitinho. Nihonjin wa ohashi de tabemasu. Nihonjin wa ohashi de tabemasu. Eu escrevo o relatório em inglês. Eigo de repoto o kakimasu. Eigo de repoto o kakimasu. Muito bem. Além disso, existem outras coisas. Por exemplo, eu escrevo a caneta, né, pen de kakimasu. Eu falo em japonês, Nihongo de hanashimasu. Então esse D sempre vai marcar o método que a gente usa para se comunicar, para escrever, para realizar alguma ação, ok? Então vamos reprisar aqui. O primeiro D, que a gente viu lá no ir, vir e voltar, serve para indicar o meio com o qual eu vou, o transporte, né, a condução que eu uso para ir, vir e voltar. O segundo caso, na lição de comer, beber, ensina que o D ele mostra o local onde você realiza a ação de comer, beber, mas não só disso. Também pode ser de estudar, de comprar, de vender, etc. E nesse caso a gente está vendo outra função do D, que é marcar a forma como a coisa acontece. É em inglês, é em japonês, é comendo com palitinho, comendo com garfo e faca, comendo com a mão. Como é que acontece, ok? E também a gente vai falar hoje sobre os verbos que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Acham muito difícil trabalhar com ele, que são os verbos de dar e receber, ensinar e aprender, emprestar e tomar emprestado. Mas antes disso, quando se deseja fazer uma pergunta como se diz algo em japonês, você pode dizer da seguinte maneira: livro wa Nihongo de nan desu ka? Livro wa Nihongo de nan desu ka? Como se diz livro em japonês, né? Ou como é livro em japonês, se você quiser uma tradução mais precisa. Para responder essa pergunta é só você colocar a palavra correspondente e acrescentar o verbo des. É hon, né? Hon desu. Ou seja, é um livro. É livro, né? Agora sim, agemasu, o verbo dar, ele traz aí a ação que sai de uma primeira pessoa para uma segunda pessoa. Então vamos lá. O Tanaka deu flores para o Watanabe. Tanaka-san wa Watanabe-san ni hana o agemashita. Watanabe-san wa é quem recebe a flor, correto? E Tanaka-san é quem dá a flor. Por isso, Tanaka-san wa Watanabe-san ni hana o agemashita. Na segunda frase, a gente tem aí: o Sr. Wan deu um CD para Suzuki. Wan-san wa Suzuki-san ni CD o agemashita. Wan-san wa Suzuki-san ni CD o agemashita.
Na segunda frase, mudou o objeto, mas a estrutura é a mesma. Ou seja, o an faz a ação de dar e a Suzuki é quem recebe o CD, quem ganha esse CD. Então, esse ni passa a ter o sentido de para, né? O Tanaka deu flores para o Watanabe e o An deu o CD para a Suzuki. Ok? Fácil de entender isso. Na situação de receber moraimasu, vai inverter a situação no sentido de quem recebe o presente passa a ser o tópico. Ele vem acompanhado de wa e quem oferece aquilo que foi recebido vem acompanhado de ni. Como assim? Assim, dessa maneira. Watanabe-san ganhou flores do Tanaka-san. Então, Watanabe-san wa Tanaka-san ni hana o moraimashita. Watanabe-san wa Tanaka-san ni hana o moraimashita. Seguinte frase traz a mesma expressão. Suzuki-san wa Wan-san ni shide o moraimashita. Suzuki-san wa Wan-san ni shide o moraimashita. Ok? Se tiver alguma dúvida, você pode reprisar a aula, você pode assistir outras vezes, mas basicamente no verbo dar, quem dá é o tópico. No verbo receber, quem recebe é o tópico. Ok? Consequentemente, a outra parte vai ser acompanhada com a partícula ni. Ok, seguindo então. Oshiemas, ensinar. Oshiemas, ensinar. O Sakamoto ensina kanji para o Kendi. Sakamoto-san wa Kendi-san ni kanji o oshiemas. Sakamoto-san wa Kendi-san ni kanji o oshiemas. Percebe que é o mesmo padrão de estrutura aí que a gente viu lá no primeiro verbo, que era o verbo dar. Então, Sakamoto-san wa é quem realiza a ação de ensinar. É o tópico. Kendi-san ni é quem aprende. Kanji o que se aprende. Oshiemas, o verbo aprender. Então, Sakamoto-san wa Kendi-san ni kanji o oshiemas. Ok. A Eli ensina origami para os estudantes. Eli-san wa gakusei ni origami o oshiemas. Eli-san wa gakusei ni origami o oshiemas. Né? O japonês, quando fala essa frase, talvez não vai falar tão pausadamente igual eu estou fazendo aqui na aula. Ele vai falar de forma mais natural. A primeira frase, Sakamoto-san wa Kendi-san ni kanji o oshiemas. Eli-san wa gakusei ni origami o oshiemas. É um ritmo mais fluido, né? Ok. Ah, mas eu estou preocupado porque eu não vou conseguir falar rápido assim. Não, você não vai conseguir, nem precisa. Cada um tem seu ritmo de falar, mas enfim. Quando você assimila o vocabulário que você aprende, pratica as sentenças que você aprende, consequentemente você desenvolve uma capacidade de organizar os pensamentos mais rapidamente e isso flui de uma forma também mais rápida, ok? Vamos lá. Agora, naraimas. Naraimas é o contrário. Agora o Kendi aprende, então o Kendi é o tópico. O aluno aprende, então o aluno é o tópico. Ok? Vamos ver isso então na prática? Kendi-san wa Sakamoto-san ni kanji o naraimasu. Kendi-san wa Sakamoto-san ni kanji o naraimasu. Na frase dos estudantes aprendem origami acontece a mesma coisa. O estudante agora é o tópico porque é ele que aprende. Gakusei wa Eri-san ni origami o naraimasu. Gakusei wa Eri-san ni origami o naraimasu. Ok? Muito bem. Se fosse no vídeo anterior eu já estava preocupado. Ela já está dando quase 10 minutos, eu já teria que encerrar o vídeo por aqui. Mas aí, felizmente, agora parece que eu tive um pouco mais de tempo para fazer isso. Eu vou ver o que vai dar. Vou insistir até o final.
ok? Na sequência eu tenho os dois últimos verbos tratados para hoje, que é kashimasu, aprender, kashimasu, emprestar, e depois karimasu, tomar emprestado. Então agora a frase é: o Tanaka emprestou o dicionário para o Santos. Tanaka-san wa Santos-san ni jisho o kashimashita. Então olha lá, o Tanaka, perdão, o Takagi, né? O Takagi é quem emprestou. Então Takagi é o tópico. Takagi-san wa Santos-san ni jisho o kashimashita. Takagi-san wa Santos-san ni jisho o kashimashita. Ok? No caso da frase 2, o Joe emprestou o dinheiro para a Mori. Joe-san wa Mori-san ni okane o kashimashita. Joe-san wa Mori-san ni okane o kashimashita. Ok? Perceba que quem está emprestando é o tópico. Quem está recebendo o empréstimo, então vem acompanhado de ni. E isso vai inverter também no verbo pegar emprestado, porque quem pega emprestado é o tópico. Quem empresta vem acompanhado de ni. Ok? Bom, se você tiver alguma pergunta, tiver algum comentário, você pode postar aí. À medida que eu for vendo isso, eu vou tentando responder para ficar mais claro. Se for necessário, a gente faz até uma outra aula para esclarecer isso de uma forma mais ampla, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar aqui, se você gostou, curte aí. Você pode observar, não fico editando, cortando. Quando eu falei Tanaka em vez de ser o Watanabe, troquei o nome de um, troquei o nome de outro, Takagi com Tanaka, tal. Eu não vou editar. Por que eu não edito? Porque quando eu estou dando aula dentro de sala, se eu cometer um erro, esse erro fica na frente do aluno. Eu não tenho como, não, pera aí que eu vou cortar aqui e vou editar para fazer de novo. Não, eu só me justifico e faço igual eu estou fazendo aqui no vídeo, tá bom? Então, a próxima frase, como a gente viu, o Joe emprestou o dinheiro para Mori. Joe-san wa Mori-san ni okane o kashimashita. E os dois últimos verbos de ponderação para hoje vão ser, kashimasu é um, karimasu é o outro, e aqui a gente tem também tomar emprestado, né? O Santos tomou emprestado o dicionário com o Takagi. Santos-san wa Takagi-san ni jisho o karimashita. Santos-san wa Takagi-san ni jisho o karimashita. A Mori tomou o dinheiro emprestado com o Joe. Mori-san wa Joe-san ni okane o karimashita. Mori-san wa Joe-san ni okane o karimashita. Ok? Então, quando você percebe isso tudo, o que vai acontecer aqui? Você faz ideia? É muito simples. Olha, vamos lá. Se o verbo for ensinar, se o verbo for dar, se o verbo for emprestar, quem realiza a ação vem acompanhado de o é o tópico. Quem ensina, quem empresta, quem... esqueci o outro verbo, e agora? Você que está acompanhando o vídeo aí, lembra qual é? Quem ensina, quem empresta ou quem dá alguma coisa, acaba sendo o tópico, vem acompanhado de o. Nos verbos que são pares a esses, que seria receber, aprender e tomar emprestado, quem recebe a ação, ou seja, quem aprende, quem toma emprestado, é o tópico da oração. Aí ele vem acompanhado de wa. Consequentemente, o outro passa a ser acompanhado de ni. Ok? Muito bem. Por hoje, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Mais uma vez eu te falo, você percebe aí que a coisa não tem edição. Eu faço isso propositalmente. Vou tentar aprender mais a fundo como talvez melhorar a qualidade do áudio, a qualidade de imagem, a apresentação do canal. Mas eu espero que o mais importante você consiga, que é
entender, aprender e praticar o que a gente está ensinando aqui no canal, tá bom? Então, por hoje fico por aqui. Dá seu joinha aí, curte, compartilha com os amigos, informa para todo mundo que o canal tá no ar, que a gente deu uma sumidinha por causa dessa questão aí da punição que a gente recebeu, mas estamos de volta e eu vou me programar para ver se faço as aulas com um pouco mais de constância, né? O meu filho, inclusive, estava me dizendo que eu posso gravar várias aulas no dia que eu estou de folga e depois programar para elas saírem nos dias que forem adequados, né? Por exemplo, vamos supor que eu poste todo sábado, então eu programo para todo sábado entrar alguma aula nova. Vou conversar com ele mais profundamente sobre isso, entender como é que funciona o sistema e, dando certo, a gente passa a fazer assim, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, obrigado aí por acompanhar nosso canal. Mais uma vez, dá o seu joinha aí.